Boa tarde. Nós vamos apresentar um pouquinho sobre a medicina molecular, incluindo a leucemia. E o nosso grupo é formado pelo Carlos Prado, Eduardo Prado, eu, Caroline Herman, o José Otávio e o Matheus Bianco. Bom, a leucemia, então, é uma neoplasia maligna que acomete as células hematopoéticas, trazendo, então, a sua proliferação indesejada. A leucemia, então, é um erro genético que ocorre durante os processos de maturação celular e, dependendo do seu tipo de linhagem, ela é classificada como mieloide ou linfóide. A leucemia também ela pode ser classificada como aguda ou crônica. A leucemia aguda ela tem algumas características, como, por exemplo, ela é rapidamente progressiva, ela acomete as células primitivas e imaturas do nosso organismo, que acabam perdendo as suas funções e características. Elas se multiplicam incontrolavelmente e se acumulam, impedindo a produção sanguínea normal. A leucemia crônica, diferente da leucemia aguda, ela já é um processo mais lento, que acomete o crescimento de células já desenvolvidas e ela não inibe as funções das células, ela ainda deixa as células exercer algumas de suas funções. As anormalidades genéticas da leucemia são causadas por alterações cromossômicas estruturais, por translocações ou inversões e também por alterações da expressão gênica. As translocações, então, são mudanças de posições dos genes para uma região cromossômica diferente que ocasiona em mutações do ser humano. E essas translocações elas podem acontecer de um gene para outro gene diferente ou dentro do mesmo gene. Algumas de outras modificações genéticas ocorrem também as deleções, que são as perdas de alguns fragmentos cromossômicos de determinado gene, e as inversões, que são as reorganizações de um fragmento que ocorre dentro de um mesmo cromossomo. A leucemia, então, ela tem fatores prognósticos e a mutação para que se ocorra a leucemia no indivíduo são as mutações entre o cromossomo 9 e 22. Esse cromossomo que ocorre a mutação é chamado de Filadélfia ou PH. Bom, quando foram estudar o tratamento da leucemia, eles utilizaram, de certa forma, o HIV em alguns casos. Quando foram verificar entre HIV e a leucemia, tinha um paciente que era soropositivo e ele tinha leucemia mieloide aguda. E durante o tratamento, ele foi fazer um transplante de medula óssea e, com o passar do tempo, as células do câncer começaram a regredir e o HIV começou a sumir do corpo dele. Então, meio que garantiu a cura. Bom, o tratamento ele evoluiu, né, desde 2006 e agora eles utilizam a técnica que eles retiram do paciente várias células T e com isso, nessas células T, eles inserem o vírus do HIV desativado com outros genes. Então, quando é recolocado essas células T dentro do organismo do paciente, elas atacam as células B cancerosas que são responsáveis pela leucemia. E devido ao uso do HIV, que é um ótimo transportador de material genético, e as células T, elas alteradas, que entram no corpo do indivíduo, elas destroem o câncer. Bom, algumas pessoas têm dúvidas durante o tratamento, se é funcional, se não é funcional, então ele está em fase de testes. Esse tratamento ele faz alterações permanentes nas células T do indivíduo, então ele nunca vai produzir as mesmas células T de antes. Algumas falhas que ela destrói ambas as células B. Então, todas as células B do organismo do indivíduo vão ser destruídas. Portanto, ele vai ficar muito vulnerável a infecções e vulnerável a bastante coisa. E pelo resto da vida dele, ele vai ter que tomar regularmente imunoglobulinas e alguns remédios para poder manter na verdade, retirar essa vulnerabilidade devido ao tratamento da HIV. Bom, em 2012 teve um resultado obtido pela Universidade da Pensilvânia que mostraram resultados muito bons e positivos. O tratamento foi feito com remédio de tocilizumab, porém quase a vítima foi levada a óbito devido ela ter tido 40 graus de febre, ter ficado inconsciente, vários problemas. Portanto,
tratamento com esse remédio de docilismo lab, ele garante até então inchaço, febre e deixa a pessoa inconsciente. Em alguns casos, quando foi feito esse tratamento, a paciente até chegaram a deixar em estado vegetativo porque acharam que ela estava morta. Bom, depois do tratamento na paciente, após 7 meses, o câncer desapareceu, a leucemia, só que a cura só é garantida após 5 anos desse tratamento. Então, se 5 anos ela ficar sem a leucemia, sem voltar, vai ser considerada uma cura de verdade e vai continuar o tratamento em outras pessoas. Então, essa foi a primeira paciente a ter sucesso com essa técnica. Ela não possui sequelas e a vida da paciente continua normal. Ela voltou a ser uma pessoa como se não tivesse tido câncer na vida. E esse sistema, na verdade, essa técnica, ela altera o sistema imune para combater a doença. Então, ela altera todo o sistema imune da pessoa. Agora, outros casos que utilizaram essa técnica foram de 3 adultos que foram tratados também, que até faz mais ou menos 2 anos, que eles já estão tratados, estão em estado de observação. 2 que foram tratados há um tempo atrás, eles já estão curados faz 2 anos. E 4 outros melhoraram, mas a doença não desapareceu. A doença continuou lá com a leucemia e mesmo com HIV. E recentemente, outro teste foi feito, mas o tempo é muito curto para ter algum tipo de resultado ainda. E o estudo ele foi muito promissor, porque reverteu vários casos e alguns estão curados, literalmente, até hoje. Bom, essa técnica ela é baseada na reprogramação do sistema imune do indivíduo. Então, eles estão querendo evoluir essa técnica, melhorar ela para ver se pode ser utilizada nos cânceres de próstata e mama. Para que não, como são cânceres que às vezes eles voltam, é um câncer que o seu corpo realmente ele meio trate o próprio câncer. Pode substituir o transplante de medula óssea, que no caso, como o seu corpo vai autotratar a doença, você não vai precisar desse transplante. E ultimamente tem tido um grande investimento nesse estudo no tratamento de HIV. Em 2012 foi mais ou menos uns 40 milhões para a construção de um novo centro de pesquisa lá na Pensilvânia, que é onde começou todo esse tratamento através do crowdfunding. Bom, no tratamento de doenças pode ser utilizada a terapia gênica, a correção do genoma, que é você corrigir algum gene que está contido no indivíduo, e a utilização de vetores, que é como esse tratamento é utilizado no vírus do HIV, é você utilizar o vírus como se fosse um vetor para poder tratar a pessoa com problema só. A técnica de vetor consiste na retirada do DNA do vírus e desse DNA é retirado o gene viral e nele é inserido o gene terapêutico. E então nós temos o DNA terapêutico. Como podemos observar, a medicina molecular ela é uma área da medicina que estuda anomalias moleculares e genéticas que são consideradas imperfeições no ser humano, que causam doenças e entre outros problemas. A importância da medicina molecular é que ela revolucionou tratamentos para a cura de algumas doenças ou a sua minimização. E ela também é muito importante na prevenção de doenças que já foram observadas na família do indivíduo em algumas gerações. E através de um prognóstico, ela mostra alguns cuidados que você deve tomar durante a vida para que você não adquira essas doenças. Outras doenças em que a medicina molecular é utilizada ou aplicada são doenças monogênicas, como a fibrose cística, doenças cromossômicas, como a síndrome de Down, e algumas doenças multifatoriais, como o Alzheimer e alguns tipos de câncer. Para esses processos da medicina molecular ocorrerem, a bioética é utilizada como um senso para observar se esses tratamentos podem ser ou não utilizados dentro da sociedade onde o ser é inserido. E a palavra bioética é derivada do grego, bios significa vida e ethos, ética.
Então, ela é a ética da vida e é considerada uma ética prática. E ela é aplicada em diversas áreas da ciência. A bioética, ela utiliza 3 princípios básicos, que são eles: autonomia ou princípio de liberdade, que é a liberdade que o paciente tem de escolher se quer ser ou não tratado daquela forma. A beneficência ou princípio de não maleficência, que é observado qual vai ser o benefício causado por esse tratamento e qual vai ser o malefício causado por ele também, para ver se compensa ou não. E a justiça distributiva, que na verdade se refere à sociedade onde esse ser está inserido e se ela pode ser ou não praticada. Essas são algumas de nossas referências. E obrigado.